Olha, deixa eu te mostrar meu cantinho das mudas. Agora eu tenho um cantinho. A minha sogra ia jogar essa estantezinha fora. E aí eu vi que ela seria excelente para colocar sementeiras. Que eu não tinha um lugar para colocar. Aí aqui nessa, olha, já tá germinando. Essas são mudas de alface. Ontem não tinha nem a metade disso aqui. Devia ter só umas 3. Plantei a metade aqui, ó, da sementeira. E aí já tem toda essa quantidade aqui germinada. Nessa parte aqui eu não plantei nada, porque eu pretendo plantar tomate daquele parecido com o longa-vida, sabe? Tomate maior para salada. Já nessa sementeira aqui, eu adicionei ela aqui ontem. Nessa metade aqui eu semeei jiló. E aí eu deixei essa outra metade para eu semear outra coisa. Mas aí o cantinho ficou assim, olha. Eu gostei demais, ficou muito prático. Aqui as mudas, elas ficam num lugar que não tem tanto sol direto nelas, porque as mudas não podem receber tanto sol e nem tanta chuva. Então eu achei muito bom, porque foi o lugar perfeito e fica fácil também para vir molhar elas e cuidar e tudo. Ficou bom até inclusive para semear, porque olha, ficou na altura aqui dos braços e tudo. Então, nossa, eu gostei demais. Olha o tamanhozinho que já tá. Porquinho! Agora nós temos um novo mascotinho aqui na roça. Ei! Sejam bem-vindas a mais um vlog aqui nesse canal. Hoje é domingo, vocês já acompanharam um pouquinho do dia aqui na roça. Agora são mais ou menos 1h30 da tarde, a gente já almoçou, meu filho tá na soneca agora, então eu vou aproveitar e eu vou planejar o mês de abril agora, junto com vocês. Eu vou mostrar um pouquinho como que eu faço e depois eu vou me organizar aqui. Para esse processo, eu vou precisar do meu bloco de notas, que é onde eu coloco todas as ideias que vêm na minha cabeça, todos os compromissos fixos, as coisas que se repetem, então tarefas que se repetem, e também as metas. E além do bloco de notas, eu uso ele meio que como uma base, porque como o celular tá comigo praticamente o tempo todo, então eu uso ele como uma base, como um rascunho para eu poder anotar tudo. E para planejar o mês e as semanas, eu vou usar o meu planner,
que é esse aqui. E vou mostrar um pouquinho como é que eu vou fazer isso. Vamos lá? Você já planejou o mês de abril? E se você gostar desse assunto, também me conta aqui que eu trago mais sobre ele. Mas vamos lá, vamos planejar. Antes de começar a planejar, abri o planner aqui já e tô abrindo o bloco de notas. Antes de começar a planejar, eu quero deixar um ponto aqui. Quero deixar 2 pontos, na verdade. O primeiro é que esse tá sendo o primeiro mês que eu tô me organizando desta forma, de forma ultra simplificada. Porque eu sempre fui a pessoa que usava ferramentas digitais. Google Agenda, TickTick, Todoist, já usei isso tudo. Só que eu vi que isso estava causando mais confusão na minha mente do que clareza. Então, o que eu decidi? E que tem funcionado nas últimas semanas, mas o planejamento mensal vai ser a primeira vez. Usar o planner, forma analógica mesmo, para dar mais clareza. Porque eu tenho aqui, olha, a visão do mês. E aí, na visão do mês, eu consigo anotar as datas de entrega de atividades da faculdade, data de prova, data de compromisso, porque eu não tenho uma vida tão corrida assim. E até porque eu acredito também que quando a gente fica colocando coisas demais, que era muito o que eu fazia, eu me sentia muito travada. Então, pra mim, fazer isso de uma forma simplificada tem me ajudado muito. Então, eu já anotei aqui, olha, algumas coisas eu já vi que eu já tinha pro mês de abril, então eu já coloquei aqui no planejamento mensal, que aqui, olha só, eu tô usando o planner da Purpose Paper, mas acredito que na maioria dos planners a gente encontra essa visão assim, mensal. E aí, cada um desses quadradinhos é um dia. E aí, aqui, por exemplo, no dia 27 de abril, que vai ser uma segunda-feira, eu tenho prova online. Então, eu já destaquei aqui, porque aí toda semana, na hora de fazer o planejamento da semana, eu tenho que consultar a visão mensal para ver o que eu tenho. E aí, quando for aqui na última segunda, dia 20, eu vou saber que na próxima semana eu tenho prova. Então, eu preciso me organizar para isso. E do lado de cá, olha, deixa eu mostrar um pouquinho do planner. Do lado de cá, eu tenho metas do mês, então metas pessoais, sociais, vocacionais, espirituais e missionais também. E aí eu vou colocar tudo aqui. E aqui eu tenho um espaço para colocar aqui uma oração consagrando o mês ao Senhor. Do lado de cá eu tenho espaço para colocar alvos de oração para cada dia da semana. E é isso. E outro ponto que eu também quero falar aqui é que antes de planejar o mês, eu vou analisar o mês anterior. Esse planner aqui, eu tô usando ele desde janeiro. O problema foi que eu tava usando ferramentas digitais também. Então, pra mim isso foi um problema, talvez pra você não seja. Mas eu tava usando Google Agenda junto. Então, o que eu fiz? Eu simplifiquei tudo e coloquei tudo no bloco de notas. Porque aí eu também não preciso de internet, eu abro de qualquer dispositivo, consigo ver, consigo anotar, porque também deixar tudo no papel, pra mim, não faz sentido. Na maior parte do tempo eu tô com o meu bebê, então pra mim, talvez escrever em um papel não é tão viável, porque de repente eu não vou conseguir, mas no celular eu já consigo. Então eu fiz aí essa duplinha entre o bloco de notas e o planner para facilitar. O bloco de notas para simplificar ao máximo, mas deixar ali as coisas que são recorrentes já anotadas para eu não ter que ficar lembrando, porque isso também é uma coisa que me incomoda. Então, foi esse um dos motivos de eu não ter deixado o Google Agenda há mais tempo, por conta das tarefas recorrentes, porque eu não queria ter que ir lembrando e correr o risco de esquecer. Então, aquilo ficava me incomodando. Então, eu simplifiquei tudo, coloquei dentro do bloco de notas e vou fazer uma revisão do mês anterior, da semana anterior, ver o que ficou para trás, ver aonde que eu coloquei meu tempo, ver o que eu preciso fazer para abril, o que eu planejo fazer em abril, enfim, mas vai ser mais ou menos isso aí que eu vou fazer.
Agora eu anotei tudo o que eu não fiz no mês de março e fiz um balanço também do mês de março. Aí aqui no planner eu tenho espaço para adicionar os melhores momentos. Aqui eu agradeço a Deus. Aqui eu peço a Deus e pretendo melhorar em. Então, anotei isso aqui também. E aí, agora, vamos para o mês de abril. Eu tô com uma lista aqui de coisas, e aqui eu vou abrir um parênteses de algo que eu faço e que talvez seja útil pra você. Lembra que eu falei que eu tô anotando as coisas que eu preciso fazer no bloco de notas? Às vezes, durante o dia, surge algo, eu lembro assim, vou te dar um exemplo prático. Eu tenho que lavar os cobertores, porque o frio tá chegando. E eles estão guardados há muito tempo. Então, não dava pra fazer isso na hora. Não dava pra encaixar na semana, porque também não era uma coisa tão urgente assim. Então, eu anotei. Aí, o que que eu fiz? Eu abri uma nota no bloco de notas escrito despejo. Então, tudo que eu penso, tudo que vem na minha mente, eu coloco lá. Porque aí eu não tenho que ficar lembrando, pensando, nossa, vou esquecer, já tá anotado. E aí depois, na hora que eu for fazer o planejamento do mês e da semana, eu vejo se faz sentido fazer naquele momento. Se tem prazo, se é urgente, enfim. Aí eu anotei aqui, tô com uma lista aqui do lado. Eu vou ver se tem mais alguma coisa que eu preciso fazer. E vou anotar aqui e vou distribuir aqui no planejamento do mês, definir as metas para esse mês também, e aí depois eu volto para ir pro planejamento semanal. E aí eu te mostro como que eu faço. Agora eu já planejei o mês, preenchi a visão mensal, agora eu vou planejar a primeira semana. E aí esse planner aqui, olha, semana começa no dia 30, mas eu já vou planejar, já faz parte aqui do mês de abril, porque como quarta-feira já é primeiro, então já tá tudo aqui dentro. E aí, aqui eu tenho os principais objetivos da semana, eu gosto que são 3, então uma quantidade nem muito alta, nem muito baixa. Aqui o lugar para hábitos, então devocional, e eu posso colocar mais 2. E aqui o espaço para sábado e domingo é um pouquinho reduzido. Aí, o que que eu gosto de fazer? Eu gosto de dividir o dia em 3 partes, manhã, tarde e noite. Porque aí eu consigo ter mais ou menos uma organização do dia para organizar a questão do tempo. Muitas vezes eu colocava mais atividades do que eu conseguia cumprir. Então eu acabava ficando frustrada, porque eu não calculava o tempo. Então eu calculo aqui manhã, tarde e noite e distribuo as tarefas no que faz sentido. Depois eu tenho esse espacinho aqui embaixo, e aí eu costumo colocar compromissos com horário, porque não são todos os dias que eu tenho compromisso com horário, então eu coloco aqui. E eu gosto também de colocar uma observação sobre o dia. Então, às vezes eu não estava passando bem, semana passada mesmo aconteceu isso. Eu tinha um planejamento pro dia, mas eu estava passando mal com crise de rinite alérgica. Então, eu anotei aqui que eu tive uma crise forte de rinite alérgica. Porque aí depois, quando eu for ver isso aqui no final do mês, eu não vou me cobrar tanto, porque eu não estava bem naquele dia. Então, eu gosto desse espaço aqui para essas coisas assim também. E aí, eu vou pegar todas as tarefas que eu tenho para essa semana, que tem prazos e que tem a necessidade de serem feitas essa semana, coisas de trabalho, coisas da horta, vida pessoal, autocuidado, tudo, e colocar aqui dentro de cada uma dessas partes. Tentar distribuir aí para os dias ficarem mais ou menos com a mesma quantidade de itens, para não deixar
que eu fique sobrecarregada demais em algum dos dias da semana. E considerar, claro, deixar espaços livres, porque imprevistos podem acontecer também. E um outro ponto que eu acho muito importante é que às vezes eu ficava um pouco receosa de escrever no planner, porque eu pensava, tá, mas e se caso esse compromisso mudar, ou se eu for fazer tarefa outro dia? Amigas, essa aqui é a solução. É um corretivo. Eu ficava com dó de usar também, porque não fica tão bonito, mas é a vida, amigas. Nada precisa ser tão rígido, a gente não tá escrevendo em pedras, então o corretivo serve para isso. Vou lá planejar a semana.